Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Versos de 1 a 11. Esse texto está registrado também em Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13, de uma forma mais resumida, e numa outra perspectiva, relatado por Lucas, no capítulo 4, versos 1 a 13. Vamos nos deter neste registro do evangelista Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, o ponto mais alto do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Meus irmãos queridos, esse texto registra de forma magistral como o segundo Adão venceu o diabo num deserto, enquanto o primeiro Adão foi derrotado pelo diabo num jardim. Eu quero, à guisa de introdução, fazer 4 afirmações e então analisar esta passagem, extraindo dela algumas lições oportunas para nós. A primeira coisa que nós precisamos examinar, à guisa de introdução, é que o diabo não é uma lenda, não é um ser mítico. O diabo não é uma ideia subjetiva, o diabo não é uma energia negativa, ele é um anjo caído, ele é um ser perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso. A Bíblia chama o diabo de antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, ele não dorme, ele não descansa, ele não tira férias.
É este ser maligno que está tentando Jesus aqui. Segunda coisa que eu gostaria de dizer à guisa de introdução é que a tentação, ela é inevitável. Se você observa, não há pecado em ser tentado. O pecado consiste em ceder à tentação, em cair nela, em capitular-se aos seus ardis. O texto nos informa que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Marcos diz que Jesus foi compelido pelo Espírito. Em outras palavras, a ênfase do texto não é que Satanás é quem está atacando Jesus. A ênfase do texto é que é Jesus quem está invadindo o território de Satanás para vencê-lo, para triunfar sobre ele. Agora, quanto a nós, a tentação não é algo que nós deveríamos estimular, mas a tentação é algo que nós deveríamos esperar, porque ela vem. Deus nunca prometeu para nós uma viagem tranquila. Ele prometeu para nós uma aterrissagem segura. A vida vitoriosa não é uma vida sem tentação, mas é uma vida de triunfo sobre ela. A terceira coisa que eu gostaria de enfatizar nessa introdução é que a tentação vem nas horas mais esplêndidas da vida. Se você percebeu, o texto que precede a esse relato é o batismo. E as últimas palavras que Jesus havia escutado eram essas: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele sai da aprovação do céu para o ataque do inferno. Ele sai do sorriso do Pai para a fúria do diabo. Ele sai do Jordão para o deserto. Não há nenhum intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Em outras palavras, esse texto está mostrando para nós que a tentação de Jesus não foi um acidente, foi uma agenda. E isso está nos mostrando para nós, queridos irmãos, que o melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. Nem o próprio Jesus foi poupado da tentação. Mas em último lugar, à guisa de introdução, esse texto está nos mostrando que Jesus venceu o diabo, e isso para nós é importante, porque esse Jesus que venceu o diabo é quem pode ser para nós alto refúgio e socorro oportuno na hora da nossa tentação, para nos dar também a vitória. O fato de ele ter vencido e o fato de ele ser o nosso sumo sacerdote garante a nós vitória também nos embates e nas lutas espirituais. Diante disso, eu chamo a sua atenção para nós entrarmos no texto. E eu queria que nós observássemos, em primeiro lugar, quais foram as estratégias do diabo para tentar Jesus. O primeiro ponto que eu quero focar é que Satanás não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Notem vocês que Jesus acabara de ouvir: tu és o meu filho amado. E Jesus acabara de receber o Espírito Santo.
que desce sobre ele em forma corpórea como de pomba. E essas duas verdades grandiosas, a filiação e o revestimento de poder, não impedem Jesus de ser tentado. E vejam vocês que o diabo começa não com uma negação direta, ele começa com uma dúvida. Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. A dúvida é uma artimanha de Satanás. Foi com esta arma que Satanás derrubou Eva no jardim do Éden. É assim mesmo que Deus disse. A dúvida é lançada como uma isca. Se a pessoa apanha a dúvida e nutre no seu coração este questionamento, Satanás coloca ali a sua mão e começa a fazer um grande estrago. Vejam vocês que o diabo, ele põe em dúvida exatamente a última verdade que Jesus acabara de ouvir: tu és o meu filho, em ti eu me comprazo. A verdade última, a verdade mais eloquente, a verdade mais íntima que Jesus acabara de ouvir, agora é colocada em xeque: se tu és filho de Deus. Mas Jesus acabara de ouvir: tu és o meu filho amado. Terceiro, o diabo pôs em dúvida toda uma vida. Desde o início, Jesus estava empenhado nos negócios de seu pai. E ele tinha consciência disso, desde criança. Porque ele disse, com 12 anos no templo, à sua mãe. E agora Satanás vem com uma dúvida, questionando toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua convicção, todo o seu legado, toda a sua relação de filiação é questionada. E esta arma é a arma que ele usa ainda hoje. Você que é crente, você que nasceu de novo, você que tem seu nome no livro da vida, você que é selado pelo Espírito Santo da promessa, você que tem o testemunho interno do Espírito Santo com o seu espírito que você é filho de Deus, Satanás vem sutilmente e coloca uma pergunta, uma dúvida, uma interrogação, um questionamento no seu coração. Exatamente quando você está passando alguma turbulência na vida, algum problema na existência, alguma dificuldade, alguma aflição, alguma necessidade, alguma prova, e ele então vem com este questionamento: será que você de fato é filho de Deus? Mas vem o segundo ponto que eu quero destacar: Satanás não deixa de nos tentar pelo fato de nós vivermos uma vida de oração e de jejum. Vejam vocês, no verso de número 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Notem isso. Jesus está orando, Jesus está jejuando durante 40 dias. E nesse tempo o diabo tenta desviar Jesus. Na verdade, não é que Satanás só entra na jogada da tentação depois dos 40 dias de oração e jejum, mas durante os 40 dias de oração e jejum. Marcos nos informa isso, que ele tentou durante os 40 dias. Ou seja, exatamente no momento em que você ora e que você jejua, é que a tentação chega também. Nós podemos orar e nós devemos orar, e nós podemos jejuar e nós devemos jejuar, e nós podemos e devemos jejuar para não cairmos em tentação, mas também a oração e jejum não nos livra de sermos tentados. É claro que quem não ora e quem não jejua não consegue resistir
Não é que a oração e o jejum afastam o diabo, mas fortalece você. Porque se a tentação chegar e você não estiver fortalecido pela oração e pelo jejum, você naufraga nela. Você é apanhado nessa rede. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos lá no Getsêmani: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Não é que eles não seriam tentados se orasse e vigiasse, mas seriam fortalecidos. Porque não oraram e porque não jejuaram, a tentação veio e eles caíram. Agora, prestem atenção num terceiro ponto, que Satanás nos tenta em coisas pertinentes. Vamos ver. Primeiro, uma tentação física, material. O diabo aproveita a circunstância. Diz o texto que Jesus estava com fome, com o corpo debilitado, com o estômago vazio, com o corpo latejando, em profunda agonia, depois de 40 dias de jejum. Aquelas pessoas que já passaram por experiências tão intensas, relatam que num determinado tempo de 40 dias de jejum, há momentos de profunda agonia, de profundo desespero. E Viktor Frankl, pai da logoterapia, no seu livro Em Busca de Sentido, disse que a fome é alguma coisa tão avassaladora, tão dramática, que as grandes angústias e discussões que aconteceram nos campos de concentração nazistas, não foi liberdade, não foi família. Aquilo que era a conversa mais presente por aquelas pessoas que estavam sendo massacradas por maus tratos e pela fome, era comida. Comida. Tamanho o poder que há de uma pessoa que está com fome há tanto tempo. E Satanás aproveita exatamente essa brecha, exatamente esse ponto, para atacar Jesus. Satanás é muito sutil e ele é muito astuto, e ele não é diferente que ele aborda a você e a mim. Por exemplo, ele pega Eva exatamente por esse ponto, ela estava perto da árvore proibida. Satanás pega Davi exatamente quando ele está vagando pelo palácio e viu uma mulher se banhando. Ele pega Pedro exatamente no momento que Pedro está seguindo Jesus de longe. Ele examina você, ele perquire, ele examina, ele esmiuça as realidades da sua vida, o contexto da sua vida. Ele sabe onde você está, o que você está fazendo, que caminho você está seguindo, o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que está seduzindo o seu coração. E é exatamente nessas circunstâncias que ele chega para tentar. Agora veja mais. O diabo tenta tanto no ponto forte quanto no ponto fraco. Todos nós temos isso. Há uma área da nossa vida que nós achamos que somos fortes, uma área que nós nos sentimos mais robustos, mais invulneráveis. E há aquela outra área que nós nos sentimos fragilizados. Essas áreas fortes e fracas podem variar de pessoas para pessoas. Algumas pessoas na área sexual são muito vulneráveis, como era Sansão. Outras pessoas são mais vulneráveis na área financeira, como era Giazi. Outras pessoas são mais vulneráveis na hora do orgulho, como era Pedro. Satanás sabe qual é a sua área vulnerável. Do ponto de vista de Jesus, o que seria o ponto forte, o que seria o ponto fraco aqui? O ponto forte, diríamos, era a consciência da sua filiação. Ele tinha ciência disso, ele não tinha dúvida disso. Essa relação com o Pai era desde a eternidade.
Ao se fazer carne, ele tinha plena consciência que ele era filho de Deus, que ele vinha para cumprir uma agenda do seu pai. E Satanás ataca exatamente nesse ponto forte. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas qual seria o ponto fraco? Exatamente a fome. Ele era homem, perfeitamente homem. E se ele estava 40 dias orando e jejuando sem comer, certamente ele estava com fome, com o seu corpo debilitado, fragilizado fisicamente. E Satanás exatamente ataca aí. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás é muito sutil, e às vezes ele nos apanha muito mais no nosso ponto que nós achamos fortes do que no ponto que nós achamos fracos, porque naquelas áreas que nós nos julgamos fracos, nós somos mais levados a vigiar. Naquelas áreas que nós nos julgamos fortes, nós achamos que damos conta do recado. E aí por isso Paulo diz assim: quando eu sou forte, aí é que eu sou fraco. Muito cuidado, muito cuidado. Terceira coisa, veja você que o diabo aqui está questionando a bondade de Deus. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele está sugestionando? Bom, se és filho de Deus, por que estás no deserto? Por que estás com fome? Por que estás cercado de feras? Por que estás em apuro? Se Deus é bom mesmo, por que estás passando por dificuldades? Essa é a ação do diabo. Quando você está passando por uma luta, por uma prova, o diabo vem sutilmente e diz: será que Deus ama você mesmo? Será que Deus se importa com você mesmo? Será que Deus é bondoso mesmo? Será que Deus vai cuidar de você mesmo? Será que Deus vai te socorrer mesmo? Mas vejam vocês que o diabo explora as circunstâncias adversas. Jesus estava no deserto, Jesus estava com fome, Jesus estava sozinho, e diz que Jesus estava com as feras. Todas essas circunstâncias eram circunstâncias adversas. E na nossa vida o diabo vem com essas sutilezas. Quando você está passando por uma crise, num deserto, solitário, passando até privação, com péssima companhia, o diabo chega e diz: e daí? E daí? Cadê Deus? Cadê o amor de Deus? Cadê o cuidado de Deus? Cadê a providência de Deus? E o que Satanás está aqui sugestionando é o seguinte: abandone a sua dependência do Pai. Que se ele fosse Pai mesmo, você não estaria com fome. Se ele fosse Pai mesmo, ele não permitiria você passar pelo que está passando. Foi essa a tentação de Asaf lá no Salmo 73. Ele é filho de Deus, ele é servo de Deus, ele é fiel a Deus, ele lava as mãos na inocência. Mas ele está enfrentando problema financeiro, problema de saúde. E aí ele olha para o ímpio, que não teme a Deus, que desanda a boca em blasfêmias. E tudo que esse cara põe a mão vira dinheiro. Ele não tem problema de saúde, ele não tem problema financeiro, ele é cercado de bajuladores. E chega um momento em que esse homem começa a questionar: será que vale a pena servir a Deus desse jeito? Será que compensa ser crente para enfrentar tantas lutas? Parece que a vida do ímpio é melhor que a minha. E Satanás entra exatamente nessas brechas. Foi a conclusão da mulher de Ló. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado quando ele está passando por uma crise. Era a teologia da mulher de Ló.
Mas mais do que isso, irmãos, o diabo está aqui, de certa forma, sugestionando e querendo sugerir para Jesus resolver os problemas econômicos de um povo faminto por um outro caminho que não o caminho de Deus. Ele sabia que Jesus estava recebendo exatamente a unção como Messias, lá no Jordão, para dar início ao seu ministério. E Satanás sabia que reinava naquela época uma extrema pobreza, e um povo que era politicamente subjugado, com tantas necessidades sociais e econômicas prementes, e ele está agora querendo levar Jesus para um estilo de ministério de suprir as necessidades prementes, urgentes, imediatas de um povo carente e necessitado. Encha a panela do povo, atenda a necessidade social do povo, satisfaça as necessidades e desejos do povo, dê ao povo o que o povo quer, o que o povo precisa, estabeleça um reino de milagres econômicos, ofereça ao povo pão, e fuja dessa ideia de cruz. E desta forma, finalmente Satanás está sugerindo a Jesus para abraçar um projeto de satisfação imediata dos seus desejos. Você está com fome? Então coma. Não importa o caminho que você vai escolher para satisfazer o seu desejo, satisfaça. Se você tiver que contrariar o plano de Deus, contrarie, mas atenda a sua necessidade agora. E quantas vezes, meus irmãos, essa tentação é tão sutil, onde somos levados e tentados também a atender aos nossos desejos, aos apelos do nosso íntimo, aos reclamos do nosso coração, aos desejos da nossa vontade, ainda que para atender essa vontade, a gente queira transigir com os absolutos de Deus. E a resposta de Jesus é categórica: não só de pão viverá o homem. Mas agora, Satanás muda de tática. A tentação agora não é mais material, física, agora a tentação tem a ver mais com orgulho, com presunção. E Satanás é muito sutil, porque quando ele percebe que Jesus vai usar a Bíblia para enfrentá-lo, está escrito, o que é que ele faz? Pega a Bíblia também. E agora Satanás é quem vai citar a Bíblia para Jesus. Também está escrito. Levou-o para o pináculo do templo, lugar mais alto. Disse: já que você quer ser Messias, então faça uma entrada bem triunfal, bem espetacular, bem extraordinária, e atira-te daqui para baixo, porque está escrito: darás ordens aos teus anjos para que te guardem, para não tropeçares em alguma pedra. E é cito o Salmo 91 para Jesus. O problema é que o diabo é um péssimo exegeta, é um péssimo intérprete da Bíblia. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque a palavra de Deus na boca do diabo nunca é corretamente interpretada. E a palavra de Deus não interpretada corretamente não é palavra para abençoar, é palavra para tentar. O problema é que Satanás aqui não cita o texto todo. O texto todo está dizendo: para que te guarde em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus promete livrar você quando você anda em todos os caminhos de Deus. Mas Deus não tem compromisso nem com a sua, nem com a minha loucura. Eu não posso esperar o livramento de Deus se eu escolho desobedecer a Deus. Eu não posso esperar que Deus me livre quando eu estou exatamente no caminho da transgressão e da desobediência. Pular do pináculo não é fé, é presunção. E foi por isso
que Jesus repreende a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos queridos, essa questão é tão importante, porque hoje há muitas pessoas citando Bíblia. Muitas pessoas, aliás, alguém já disse com certa razão que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Em que sentido? No sentido de que a maioria das seitas que desviam a verdade, distorcem a verdade, fogem da verdade, deturpam a verdade, citam a Bíblia. Mas citam-na de forma torcida, só negam, subtraem, acrescentam, torcem o seu significado. O diabo sempre foi um mau intérprete. Sempre foi. Ele queria que Jesus realizasse um milagre para se exibir. E aqui está um grande perigo. É o perigo de levar você a uma confiança na graça de Deus, que Deus nunca prometeu. É aquela ideia seguinte: pode ir. Pode ir. Deus não vai deixar você cair. Pode fazer, isso não vai dar em nada. Pode fazer, todo mundo faz. Não seja antiquado, fique tranquilo, Deus perdoa. Pode fazer, a graça é suficiente para você, pode ir, pode pecar. E essa atitude de querer induzir uma pessoa a pecar, confiando que Deus vai perdoar, isso não é fé, isso é tentar Deus. Isso é agir contra Deus. Isso é usar a graça para um alto refúgio, para manter-se no pecado, e não para sair do pecado, ou para fugir do pecado. Agora, quando Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, o diabo percebeu uma coisa: Jesus está realmente comprometido com o reino de Deus. Aí Satanás parte para a sua última alternativa, conduz Jesus a um alto monte, mostra-lhe todos os reinos da terra, e eu quero crer de uma forma não física, mas espiritual. E diz Lucas que ele diz para Jesus: olha, tudo isso aí me foi confiado, eu posso dar a quem eu quiser. E ele mente, porque o diabo é um mentiroso, ele é um estelionatário, ele promete o que não pode cumprir, ele oferece o que não é dele. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você percebe que ele vai de mansinho, com sutileza. Agora ele cita a Bíblia, mas agora ele tira a máscara e diz o que ele quer. Ele quer que Jesus se renda a ele. Ele quer oferecer um reino para Jesus. Um reino sem cruz, sem sofrimento, sem morte. Requer de Jesus uma adoração aberta, uma confiança plena. E para isso Jesus tinha que se apostatar de Deus. E nesse sentido, ele promete o que não pode dar. E o texto nos informa que Jesus se volta para ele e diz: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E diz o texto que Satanás se retira, os anjos vêm e servem a Jesus, mas Lucas nos informa que Satanás o deixou até momento oportuno. Satanás não desiste, ele é persistente, e ele voltou com outras armas, com outros métodos, com outras abordagens, tentando a Jesus agora por meio da multidão, por meio dos discípulos, usando Pedro. Ele não ensarilha as armas. O filme O Advogado do Diabo mostra isso com muita clareza no final do filme.
Quando você pensa que já saiu de campo, está apenas mudando de tática. Enquanto você viver, você terá que enfrentar a fúria e a sutileza deste adversário. Às vezes ele vem como um leão que ruge, às vezes ele vem sutil como uma serpente. A única maneira de vencer é o que nós vamos ver, o que Jesus fez. Primeiro, como é que Jesus venceu? Jesus venceu por meio da sua intimidade com Deus, oração e jejum. Irmãos queridos, sem preparação não tem vitória. Nós nunca poderemos presunçosamente querer vencer essa tentação fiados na nossa própria força. Nenhum de nós está preparado para essa luta. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: isso nunca me atinge. Eu nunca vou cometer esse erro. O diabo nunca vai me tentar. O diabo nunca vai me dobrar. Eu sou invulnerável. Assim pensou Pedro. Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Estou pronto a ir contigo para a prisão e até para a morte. Quem não anda com Deus não tem poder para resistir ao inimigo. E é por isso que temos visto tantos crentes fracassando, tropeçando, retrocedendo, infrutíferos. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui, irmãos, se nós queremos ter vitória, nós precisamos, além de oração e jejum, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Sem plenitude do Espírito Santo não tem vitória nessa batalha, não tem mesmo. Porque você precisa estar cheio de Deus, para que você não esteja cheio de você mesmo, ou cheio do mundo. Se você estiver vazio do Espírito Santo de Deus, o mundo vai atrair você, vai seduzir você, vai encantar você, vai arrastar você, vai puxar você. O mundo vai ser uma coisa glamourosa para a sua vida. E você não vai ter forças para resistir. Agora, como é que nós poderemos ser cheios do Espírito? A primeira coisa, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Porque uma lei da física é que dois corpos não habitam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quem está cheio de si mesmo não pode estar cheio do Espírito Santo. Quem está cheio de pecado não pode estar cheio do Espírito Santo. E sem a plenitude do Espírito Santo não tem vitória espiritual. Não tem. Terceiro, se nós queremos vitória, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E terceiro, nós precisamos de ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. Está escrito, está escrito, está escrito. Não dá para você correr para uma chave bíblica. Dá-se assim, Satanás, deixa eu dar uma estudadinha primeiro, depois eu te respondo. Não dá para você pegar o telefone, ligar para o seu professor de escola dominical, isso dá para dar uma olhadinha para mim, eu estou em dúvida. Não dá. E é muito triste isso, irmãos. Eu fico, às vezes, até perplexo com isso, porque nunca houve uma geração que tivesse tanto acesso à palavra de Deus como a geração atual. Tem Bíblia de tudo enquanto é jeito hoje. Tem Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do livro, Bíblia do pastor, Bíblia do missionário, Bíblia de tudo. E tem gente que faz coleção de Bíblia. E você pergunta para ele, João 3,16, ele engasga. Você pede para ler Oséias, ele começa a folhear a Bíblia lá em Gênesis. Há um analfabetismo bíblico crônico.
E se nós não nos determos para ler a palavra, para memorizar a palavra, para viver a palavra, para usar a palavra, meus amados irmãos, na hora do vamos ver, Satanás pode nos enredar. Você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é arma de combate, é arma de ataque. Está escrito: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Poderia o jovem dizer isso hoje? Sou forte, não porque eu tenho força, porque eu sou inteligente. Eu sou forte porque a palavra de Deus permanece em mim, e porque a palavra de Deus permanece em mim, eu tenho vencido o maligno. Se nós quisermos vitória, queridos, nós precisamos ter uma atitude de resistir o diabo. A Bíblia diz isso. A Bíblia nunca manda temer o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas esse resistir não é resistir na força da carne, é resistir na oração, no jejum, na plenitude do Espírito, com a palavra de Deus. E diz o texto que o diabo precisou bater em retirada. O diabo foi vencido. E louvado seja Deus, porque nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, e Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E diz a Bíblia que Ele foi tentado em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado. Por isso Ele pode socorrer-nos em tempo oportuno. Diz o texto que os anjos vieram para confortá-lo. Porque quando você resiste o diabo, Deus transforma o seu vale em manancial. Deus transforma a sua dor em refrigério. Deus transforma o seu choro em alegria. E os anjos de Deus, que são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação, vêm para confortar e consolar o seu coração. Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para vencer Satanás e assim iniciar o seu ministério. E a partir daí o que você vê é Jesus Cristo andando por toda parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. A unção de Deus está sobre ele, o poder de Deus está sobre ele, o selo de Deus está sobre ele, e ele invade o território do inimigo, e arranca do império das trevas, e arranca da casa do valente, e arranca da potestade de Satanás, e transforma essas pessoas de escravas em livres, essas pessoas dominadas em pessoas completamente transformadas para pertencer a uma nova realidade espiritual. Hoje, Deus quer fazer de você um vencedor nesta grande trincheira da luta espiritual. Eu não sei como é que você tem vivido. Quais são as áreas da sua vida que você tem cedido, que você tem caído, que você tem fracassado, que o diabo tem dado de goleada na sua vida? Hoje Deus quer fortalecer você. Hoje Deus quer fechar as brechas do seu escudo. Hoje Deus quer fechar aqueles flancos abertos da sua vida. Hoje Deus quer fortalecer você pela oração, pelo jejum, pela palavra, pela plenitude do Espírito Santo. Hoje você pode sair desse campo, minado do inimigo, ou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar juntos. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que nesta noite Tu esclareças a nossa mente, que Tu toques o nosso coração, pois todos nós estamos vivendo num mundo minado, onde o pecado é disseminado,
é propagandeado e é oferecido com todo o requinte, com todo o glamour, com todas as vantagens, com todos os prazeres, com todas as delícias. E se não for Deus, pela ação do Espírito Santo, nos revestindo de poder, nós não teremos forças em nós mesmos para discernir, para resistir e para fugir dessas situações. Em nome de Jesus, dá-nos graça. E se porventura há no nosso meio, Deus, aqueles que têm se capitulado, caído, se rendido, sido derrotados, envergonhados, humilhados, e perdido a alegria da salvação, e perdido o vigor espiritual, e estão prisioneiros e cativos pelo inimigo, por causa do pecado, que nesta noite, Jesus Cristo, sumo sacerdote, que venceu, que triunfou sobre o maligno, e que hoje pode ser nosso socorro e refúgio, possa agora mesmo quebrar essas algemas do pecado, do vício, da tentação, que tenazmente atinge tanta gente, para que elas possam ser libertas, para que elas possam ser restauradas, para que elas possam encontrar abrigo nos braços ternos e onipotentes do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, não há outro refúgio para nós a não ser o Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos que Ele nos cubra agora com o seu sangue, e nós pedimos que sejamos tomados de toda a tua armadura, e nós te pedimos que tu nos revistas, meu Deus, com todas as armas necessárias, para que neste campo minado, nós não caiamos derrotados, mas saiamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.